Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje vamos trazer algumas especulações que pipocaram em diversos sites nas últimas horas. Vamos falar no vídeo de hoje de Rodrigo Muniz e Bruno Mendes, jogadores que foram especulados aqui no Atlético. Antes, deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento da Braxbet, que vem crescendo muito no Brasil, oferece altas cotações no futebol, partidas ao vivo, direto na plataforma, e o seu primeiro palpite vai ser por nossa conta. Você que fizer o seu cadastro, o seu primeiro depósito, vai ganhar uma free bet de R$10. Não perde tempo. Além do sistema mais rápido de pagamento via Pix, sem nenhuma burocracia, você encontra mais de 300 jogos no cassino. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar do Galo e trazer algumas especulações, conforme eu disse, pipocaram um pouco antes do jogo do Galo contra o Cuiabá, informações sobre o zagueiro Bruno Mendes e também do atacante Rodrigo Muniz. Quero começar pela zaga. Bruno Mendes, todo mundo sabe, é um jogador uruguaio, tem apenas 23 anos, o atleta hoje é avaliado em aproximadamente 5 milhões de euros e pertence ao time do Corinthians. Ele foi revelado em um time uruguaio, eu até esqueci o nome, que é muito difícil de pronunciar, mas logo depois foi comprado pelo time do Corinthians. Passou alguns jogos no Corinthians, foi emprestado para o time do Internacional, retornou ao Corinthians, porém agora o seu contrato está terminando. Nos clubes que ele passou, ele chegou a ser titular, mas também alternou algumas partidas no banco de reservas. É um atleta muito novo, tem muito para evoluir, digamos que é uma promessa do futebol uruguaio, mas já mostrou que tem potencial para evoluir e assumir até mesmo uma titularidade. Porém, nesse momento, para mim, ele seria mais uma aposta do que uma contratação para chegar e jogar como titular do Galo. O atleta tem contrato se encerrando no meio da temporada, né? E ele ainda não definiu a situação de renovação com o Corinthians. Corrigindo, tem contrato até o final da temporada e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A negociação está travada. O Corinthians enviou uma proposta para os agentes do jogador para tentar renovar o vínculo do atleta, que até então estava sendo titular. Porém, né, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, segue entrando em alguns jogos como titular, mas fica nessa, né? Às vezes entra como titular, às vezes entra no segundo tempo, né? Assim que o Balbuena voltou ao Corinthians, aí ele encontra essa grande concorrência. Mas falando do jogador em si, galera, na minha opinião, tem zagueiros no Atlético melhores que ele, mas também tem zagueiros no Galo que não são melhores que ele. Por exemplo, eu preferiria muito mais no banco de reservas o Bruno Mendes do que, por exemplo, na verdade, o Nathan Silva. E a gente tem que lembrar que o Hever já se caminha para a aposentadoria, e um outro fato importante é que a situação do Bruno Fux ainda é uma situação que a gente não sabe se o Galo vai comprar ele em definitivo, porque é um valor alto. Bruno Fux está emprestado aqui ao Atlético, então o Galo está se movimentando, né? Ele consultou a situação do Bruno Mendes, buscou saber informações do jogador. Quem trouxe a informação foi a Raíssa Simplício, né, lá do site Gol. E o que acontece? Essa é a minha opinião. Jogador só para chegar de graça, beleza, boa contratação para compor o elenco, mas para falar a verdade para vocês, na minha opinião, o Galo tá precisando de jogadores para chegar e assumirem o protagonismo e serem titulares. E eu não vejo, nesse momento, Bruno Mendes como titular do Galo, mas gostaria de saber a sua opinião, até porque às vezes é necessário fazer uma aposta no mercado, não é verdade? Comenta o que você acha do Bruno Mendes. Enquanto isso, eu vou mudar da zaga para o ataque e falar de Rodrigo Muniz, que também foi especulado aqui no Atlético por alguns sites, algumas páginas do Galo, redes sociais, Facebook. Você já sabe como são informações, boatos e especulações. O Rodrigo Muniz, jogador que foi chegar ao seu ápice no futebol brasileiro no Flamengo entre 2020 e 2021. Existe uma grande curiosidade do Rodrigo Muniz, que é um jogador que já passou pelas categorias de base do Atlético em 2015. Depois jogou pelo Deportivo Brasil, chegou ao Flamengo,
foi até emprestado, mas acabou ganhando destaque entrando em alguns jogos no segundo tempo em 2021 e também em 2020. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa e foi vendido pelo Flamengo após fazer 10 gols em 32 jogos para o time do Fulham da Inglaterra. Negociação que girou na casa de 50 milhões de reais. O que acontece? Chegando na Inglaterra, ele ajudou o clube do Fulham a subir para a primeira divisão, para a Premier League, já que quando ele chegou no Fulham, o time estava na segunda divisão. Então ele ajuda o clube a subir. O que acontece, galera? Ele acaba perdendo espaço, né, quando o clube sobe para a primeira divisão. Foi emprestado para um outro clube da segunda divisão da Inglaterra, porém seu contrato já está se encerrando. O Fulham aceita a emprestar o jogador novamente e, segundo as informações que pipocaram, o Atlético estaria monitorando o jogador, já que no meio do ano passado fez uma tentativa de contratação desse atleta. Para mim, se encaixa na mesma do Bruno Mendes. É uma aposta, um jogador novo. Nesse momento, Rodrigo Muniz tem apenas 22 anos, é um centroavante avaliado em 5 milhões de euros e é um atleta que chegaria para mim também com status de apostas. Mas é claro, o Atlético não tem hoje nenhum jogador para a posição, então talvez uma chegada sem custos do Rodrigo Muniz poderia, né, ser considerada aí uma boa aposta pela diretoria do Galo. Mas volto a falar, o Atlético não precisa nesse momento de apostas. O Atlético precisa de um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa, vai ser titular e vai ajudar a equipe a buscar os títulos nessa temporada. Mas, é claro, eu sempre abro espaço para o torcedor deixar a sua opinião. Então comenta para mim aqui embaixo o que você acha dessas duas especulações. Primeiro, uma especulação concreta, uma informação que já foi apurada, que é a questão do Bruno Mendes. O Galo sim tem interesse, tá monitorando a situação dele. Se ele não chegar a um consenso de renovação com o Corinthians, pode chegar no Galo no final da temporada. E tem também a situação envolvendo o Rodrigo Muniz, esse já para metade do ano. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece, Freebet liberada lá na Brax para você fazer o seu cadastro, efetuar o primeiro depósito. O link no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e você sabe, eu volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.